Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre resolução algébrica de sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, porém hoje nós vamos ver um novo método, o método da substituição, tá? Hoje é a nossa aula 46. A aula anterior nós estávamos resolvendo equações, sistemas de equações do primeiro grau também com duas incógnitas, porém nós resolvemos geometricamente, né, graficamente. Resolvemos utilizando um gráfico. Hoje nós vamos resolver algebricamente, tá? E vamos comparar as duas resoluções para vocês verem que dá o mesmo resultado. Coloquei aqui o primeiro exemplo. A diferença entre dois números inteiros é 4. A soma do maior com o dobro do menor é igual a 7. Quais são esses números? Tá? Então, eu tenho um probleminha. Ele tem duas informações. Então, com essas duas informações, a gente vai montar duas equações, tá? Para a gente poder descobrir quem são esses números que ele quer saber. Então, eu vou chamar esses números de x e y, tá? Eu vou colocar para quem eu quiser, né? O x é o maior, o y é o menor, pode ser A e B, pode ser... A gente usa o x e y para ficar mais fácil por causa da questão do gráfico, tá? Então, eu vou adotar o x como maior e vou adotar o y como menor. E vou escrever, vou equacionar esse meu problema. Vou escrever o que ele está falando em forma de equação matemática. Então, eu tenho aqui, a diferença entre dois números inteiros é 4. Essa é a minha primeira informação, tá? Diferença menos. Então, eu peguei o maior, que eu chamei de x, né? X menos y igual a 4. Essa é uma informação. A outra informação que eu tenho é a soma mais do maior, que é o x, com o dobro do menor, que é dobro? Duas vezes, tá? Então, x mais 2y. A soma do maior com o dobro do menor, x mais 2y, é igual a 7. Quais são esses números? Já equacionei o meu problema, já tem as duas equações, as duas incógnitas aqui para resolver. Como que a gente aprendeu a fazer na aula passada? Usando gráfico. Pego a primeira equação, coloco no gráfico, pego a segunda equação, coloco no gráfico, o ponto de encontro delas é a solução do meu problema, né? É a solução do meu sistema. Porque o que é a solução do sistema? Tem que ser uma solução para x e y que satisfaz as duas equações. Se satisfizer uma, não satisfizer a outra, não é a solução do sistema. Tem que satisfazer as duas, tá? Então, aqui a gente viu na aula passada que cada equação aqui do primeiro grau a gente consegue escrever na forma de uma reta, né? No gráfico, eu dou valores para o x, acho o valor de y, a gente liga os pontinhos e sempre dá uma reta. No ponto de encontro das duas seria a minha solução. Só que agora a gente vai aprender a resolver isso sem precisar colocar no gráfico, de forma algébrica. E esse método que eu vou ensinar para vocês agora se chama método da substituição. Por que método da substituição? A gente pega uma letrinha, né, uma incógnita de uma equação e substitui na outra, tá? Como assim? Por exemplo, ó, a gente costuma escolher a equação mais fácil. Aqui as duas estão tranquilas, né? X menos y igual a 4, x mais 2y igual a 7. Eu escolhi essa primeira equação, tá? E dessa primeira equação, eu escolhi isolar o x. A gente tem que escolher uma das letras para ser isolada. Eu escolhi isolar o x, ó. Isolar o x. Então, como assim isolar o x? Eu deixei o x sozinho. Esse y, que é negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, quem é o x? Se x menos y é igual a 4, se eu deixar o x sozinho, significa que o x é igual a 4 mais y. Essa é a primeira parte da resolução, essa primeira fase, né? Então, primeira coisa, a gente escolhe uma letrinha que esteja simples, né? Porque igual, por exemplo, o x tá simplesinho aqui, tá sozinho. O y não, o y tem alguém multiplicando ele, que teria que passar dividindo. Então, por isso que eu escolhi esse x aí que tá mais fácil, né? Deixei o x sozinho, passei o y para lá. Agora começa o processo da substituição. Eu isolei o x na primeira equação. Esse resultado de x que eu obtive aqui, eu vou substituir ele no x da segunda equação.
Então, a gente isola em uma e substitui na outra, nunca na mesma, tá? Senão não funciona. Então, a gente isola em uma e substitui na outra. Eu não vou usar mais x. No lugar do x, eu vou usar 4 mais y. Por que isso? Porque aí não vai aparecer mais x, eu vou ficar em função de uma incógnita só, vai sair só y e eu já obtenho o resultado do y, tá? Então, eu vou pegar a segunda equação, x mais 2y igual a 7, só que no lugar do x, eu vou escrever o quê? Vou escrever 4 mais y. O restante eu vou repetir, mais 2y igual a 7. A partir daqui é uma equação do primeiro grau simples. Tudo que tem letra, né, y aqui no caso, no primeiro membro, o que não tem vai para o segundo membro e sempre que passa pelo sinal de igual, a gente troca, ou de mais para menos ou de menos para mais. Então, aqui ficou, antes de passar, eu somei aqui, ó, y mais 2y dá 3y. Então, 4 mais 3y igual a 7. Esse 4 que é positivo, ele passa negativo. Então, ficou 3y igual a 7 menos 4, 3y igual a 3. Esse 3 que está multiplicando, ele passa dividindo. Ficou 3 dividido por 3, achamos o resultado de y. Y é igual a 1. Falta achar o x. Achado o y, o que eu faço? Eu vou voltar aqui, nesse x que eu já tinha isolado, vou jogar o valor de y aqui para poder achar o x. Eu já tinha achado que x é igual a 4 mais y. Só que agora eu já sei que o y vale 1. Então, o que eu vou fazer? X igual a 4 mais 1, x igual a 5, está resolvido o meu problema, tá? Lembrando que na solução a gente coloca sempre o x primeiro, né? Que é a questão lá do gráfico, x na horizontal, y na vertical, o x sempre vem primeiro. Aqui, como é um problema, a gente pode simplesmente responder, né? Quais são os números? Os números são 5 e 1. A gente já pode, antes de passar para frente, já conferir se o que a gente fez está correto ou não, tá? A gente consegue fazer isso. Basta eu pegar a minha solução e substituir no sistema original. Se satisfizer as duas ao mesmo tempo, tem que satisfazer as duas. Se satisfizer as duas, significa que a minha resolução está correta. Se acontecer alguma coisa errada aí, satisfizer uma não a outra ou nenhuma das duas, aí porque tem alguma coisa errada. Então, eu vou colocar 5 no lugar do x, 1 no lugar do y. 5 menos 1 dá 4. Ok. 5 no lugar do x, 1 no lugar do y. 2 vezes 1, 2. Mais 5, 7. Ok. Está perfeita a nossa resolução. Vamos conferir se daria certo esse 5, 1, se dá a mesma resposta se a gente fizesse a resolução gráfica. Vamos ver. Ó, fiz a resolução gráfica aqui para vocês. Peguei a primeira equação, x menos y igual a 4. Na aula passada, a gente colocou vários valores de x para achar vários valores de y para poder achar a reta. Mas depois nós constatamos o quê? Que para traçar uma reta, bastam 2 pontos, não precisa ficar sofrendo. Então, eu coloquei simplesmente 2 pontos, ó, o 4, né? Quando o x é 4, então substitui lá o 4 no x. O que acontece? O x aqui é 4, né? 4 menos quem dá 4? 0. Né? Bastaria deixar o y sozinho, passar o x para lá, 4 menos 4 dá 0. Então, esse é um parzinho. Quando o x é 4, o y é 0. Quando o x é 0, se eu zerei aqui, vai ficar menos y igual a 4. Y igual a menos 4. Achei 2 parzinhos. Bastam 2 parzinhos. Se quiser achar mais, ok. Mas basta 2 parzinhos para a gente poder traçar a reta. Então, um ponto é 4, 0, o x é 4, o y é 0, então vai ficar em cima do eixo x. O outro ponto é 0 e menos 4, tá? O x é 0, o y é menos 4, fica em cima do eixo y. Uni esses 2 pontos e tracei a reta, né? Ela vai até o infinito, tanto para cima quanto para baixo. Para outra equação, mesma coisa, ó. X mais 2y igual a 7. Eu escolhi colocar o x igual a 1, lembrando que a gente pode escolher o valor que a gente quiser. Se eu colocar o x igual a 1, passa ele para lá, ó, 7 menos 1 dá 6. 2y igual a 6, o y vai dar 3. Basta resolver a equaçãozinha, né? Então, um parzinho é 1 e 3, olha lá, ó, 1 com 3. O outro parzinho, ó, joguei o x igual a 5.
Joga o 5 para lá. 7 menos 5, 2. 2y é igual a 2, o y vai ser 1. Outro parzinho é 5, 1. Tá? Outro parzinho aqui. Unir aqui esses dois pontos e tracei a reta. Ela também vai até o infinito, tanto para cima, quanto para a direita, quanto para a esquerda, para cima e para baixo. Certo? E aí, o que acontece? Olha onde eles se encontraram. Bem no 5, 1, que foi a solução que a gente achou algebricamente. Então, tem que dar o mesmo resultado, certo? Tem que funcionar. Tanto graficamente quanto algebricamente dá o mesmo resultado. A solução é 5 e 1, x igual a 5, y igual a 1. Né? O maior número é 5, né? O problema estava perguntando, e o menor é igual a 1. Aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês, tá? Para a gente resolver aqui pelo método da substituição. Então, eu aconselho assim, para você fazer a substituição, sempre escolher a incógnita, né, a letrinha que está mais fácil. Porque aqui, por exemplo, se eu quiser isolar o 2x, eu posso. Só que aí, o que acontece? Esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. E aí, você vai ter que trabalhar com fração. Fica um pouco mais difícil. Então, eu aconselho a isolar essas letrinhas que estão sozinhas. Né? Igual aqui, por exemplo, eu isolei o y. Né? Deixei o y sozinho e passei o 2x para lá. Então, tanto faz se a gente vai isolar o y ou se a gente vai isolar o x. Não faz diferença quem que a gente vai fazer primeiro. Tá? Isolei o y. Passei o 2x para lá negativo, ficou y igual a 7 menos 2x. Esse y igual a 7 menos 2x, eu vou pegar ele e vou substituir no y da equação de baixo. Então, ficou 3x menos y igual a 3. 3x menos, olha o parênteses aqui é importante, porque tem o sinal de menos por fora multiplicando o y. Então, eu coloquei esse 7 menos 2x entre parênteses igual a 3. Porque aqui a gente vai ter que fazer a distributiva do sinal, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então, ficou 3x menos 7 mais 2x igual a 3. Tudo que tem x no primeiro membro, que não tem x, vai para o segundo membro. Então, 3x mais 2x, o 7, que é negativo, passou positivo. 3x mais 2x é 5x, 3 mais 7 é 10, passo 5 dividindo, encontramos o x igual a 2. Esse x igual a 2, eu vou levar lá naquele y isolado para eu poder achar o valor de y. Então, eu tenho que y igual a 7 menos 2x. No lugar do x, eu vou colocar o 2. Y igual a 7 menos 2 vezes 2. Lembrando que a gente sempre faz a multiplicação primeiro, tá? Então, 7 menos 4, que é igual a 3. Y é igual a 3. Então, a minha solução é 2 e 3. Precisa fazer a solução gráfica para conferir? De jeito nenhum, tá? São opções. Eu tenho um método da solução gráfica que eu posso usar. Eu tenho métodos da solução algébrica, né? Hoje a gente está vendo da substituição, mas tem outros métodos também, né? Então, eu posso escolher apenas um método e resolver. Para eu saber se está certo, basta eu conferir aqui, ó. Jogo o 2 e o 3 aqui. 2 vezes 2, 4, mais 3, 7. 3 vezes 2, 6, menos 3, 3. Está ok a nossa resolução. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês outro método algébrico, que é o método que a gente chama de método da adição, né? Para vocês poderem escolher o método que vocês acharem mais fácil para solucionar o sistema. Então, até a próxima aula.